Muito bem, meus amigos da Paiquerê, um abraço, mais um sábado, mais um Paiquerê Rádio Opinião especial. Estamos aqui com som e imagem direto do estúdio Paiquerê 91,7 Marcão Careca. Lembrando que na 91,7, absolutamente tranquila, né? Como sempre com o som, mas se você quiser acompanhar com imagem também, entre no YouTube. Paiquerê 91,7 ou no portal Paiquerê, paiquerê.com.br. E hoje um programa Paiquerê Rádio Opinião Especial, especialíssimo, com a presença das duas queridas representantes de Londrina no Legislativo Estadual e Federal. Uma que conseguiu a reeleição e outra que entra agora na política. Luísa Canziani, muito obrigado pela presença e obrigado porque atrasou uma viagem para fazer conosco essa gravação. Prazer em tê-la aqui. Uma honra, JB. Olha, o coração tá cheio de alegria, mas principalmente cheio de gratidão. Depois desse desafio da eleição, tá ao seu lado e muito especialmente o lado da nossa deputada estadual, a deputada estadual de Londrina, uma mulher que muito nos honra, nos inspira e vai estar lá na Assembleia Legislativa para fazer a diferença ao nosso lado. Então, assim, muito obrigada pela gentileza e eu tenho certeza que vai ser muito especial esse nosso bate-papo. Sem dúvida, eu não tenho a menor dúvida sobre isso. E a nossa Clara Pinheiro, chega daquela emoção, ela chora de um lado e eu de um outro. Para com isso, né? Foi na segunda-feira, na segunda-feira, daí... Ai, bom dia, gente. Pô, a gente... a minha princesa está aqui comigo. Foi segunda-feira, Lu, logo após a eleição, que daí o JB ligou, quer dizer, ele não falou comigo, era o Lino, né? O Lino Ramos. Daí, de repente, ele pega e fala, oi, Cloara. Ah, pra quê? JB, nós choramos tudo junto. E daí foi tão lindo, tão gostoso. Mas estou muito feliz de estar aqui. Ao lado da minha, eu falo que é minha filhota. Ela é uma das responsáveis de eu estar aqui. E você sabe disso, né, Lu? Que eu estava lá conversando com você no seu gabinete, no seu escritório aqui em Londrina. Daí eu falei assim, eu não vou para a política. Ela falou, vai porque nós vamos fazer uma dupla. E agora, ó, as duas de rosa, no outubro rosa e cor de uva, e estamos aqui ao lado do JB. Olha que coisa mais linda. Olha, e eu acho que a primeira coisa que seria interessante vocês transmitirem para os nossos ouvintes, para os nossos espectadores, a emoção são as duas representantes de Londrina e região no Legislativo. Isso deve ser, claro, uma honra para vocês, não? Para mim, é a primeira vez e, olha, muito feliz porque foram 26 mil votos em Londrina. Diz que nós fizemos história, né? 35.151 votos no Paraná. A primeira vez. Claro que a vida da gente, a gente já trabalha há muito tempo como assistente social e na comunicadora também, mas quando fizeram o convite, o meu governador, o nosso governador Ratinho Júnior, meu patrão, Clara, você vai ser... Mas não foi um convite, foi assim... Amanhã você está fora do ar. Eu falei, o que eu fiz de errado, meu Deus do céu? E eu estava no evento do mídia, da Rede Massa, e o patrão ligou e falou assim, o que você pretende fazer da sua vida? Amanhã você está fora do ar. Eu falei, o que eu fiz de errado? Ele falou, não, você vai ser a minha deputada estadual. Aí, desde então, eu pedi a Deus que me mostrasse o que eu devo fazer. Daí eu pensei assim, eu falo com 1.500.000 pessoas na TV, por que não passar a palavra e ajudar mais de 11 milhões de pessoas? Aí conversei com meu marido, com a minha família, bora lá. E Deus escolhe e capacita. E eu tenho certeza que eu estou pronta para representar não só Londrina, mas Londrina, região e todo o estado do Paraná. Eu estou com muita vontade. Quando ele fala assim, com sangue nos olhos, estou pronta. É uma história de vida, vou fazer 60 anos o ano que vem, é uma história de vida, então podem contar comigo, ainda mais ao lado da Luísa Canziani, né? O que você acha disso? Que dobradinha é essa? Você sabe, JB, que eu sempre dizia que uma das minhas missões, inclusive enquanto deputada federal mais jovem do Brasil, na última legislatura, era mostrar que uma mulher, uma jovem, com muito trabalho,
com uma equipe competente, com ações inovadoras, era plenamente capaz de fazer um mandato de excelência, de fazer um mandato representativo que trouxesse transformações para a vida das pessoas. Em modéstia à parte, nós pudemos, ao longo desses 4 anos, realizar muitas coisas boas, cuidando sempre das pessoas, com esse olhar de cuidado, de carinho, levantando pautas e projetos especiais lá em Brasília e, sobretudo, aqui na nossa região. E as pessoas sempre dizem que a primeira reeleição é a mais desafiadora. E, de fato, foi uma reeleição muito desafiadora, mas graças a Deus e com o apoio do povo do Paraná, e muito especialmente de Londrina, porque nós pudemos aumentar significativamente a nossa votação aqui em Londrina, né? Pudemos ser reeleita e eu me sinto muito honrada mais uma vez, sabe, JB, de estar lá em Brasília, honrando a nossa população, levantando as pautas que nós acreditamos e ainda tendo uma parceira maravilhosa lá na Assembleia que a gente vai construir muitas coisas. Já construímos, que nós vamos falar para vocês, que nós fizemos muitas coisas juntas no passado. 2 projetos aprovados com a nossa mobilização e vamos fazer muito mais. Sem dúvida. Você nasceu em Londrina, não é? Sim. Você nasceu em Londrina. Você estudou aqui, você fez direito? Fiz Você é direito. colega? Sou advogada, fiz mestrado em administração pública e agora estou caminhando para o doutorado, JB. Beleza, quer dizer que você chegou a advogar, Luísa? Não. Eu advoguei, mas muito pouco, JB. Né? Muito pouco. Mas você sabe que eu tenho um sonho grande ainda, que é dar aula em direito constitucional. Eu gosto muito dessa área, estudo muito essa área. Enfim, então agora estamos partindo para o doutorado em direito também, sempre zelando pela nossa carreira jurídica, porque a política nunca pode ser um fim último, né? A gente sempre tem que ter e zelar pela nossa profissão, pela nossa atividade profissional, porque política é missão. Tá. A Cloara já repetiu várias vezes, mas é bom. Cloara veio para cá, faz o quê, Cloara? Em 84 eu vim para cá, porque meu pai assumiu o comando da Polícia Militar, o Coronel Pinheiro, né? E aí eu já formada na PUC de Curitiba em serviço social. E continuei durante 15 anos trabalhando como assistente social. Essa acho que é a minha bagagem de vida, né? E aí meu pai foi embora e voltou para Curitiba e eu fiquei por aqui, casei e fiquei por aqui. Mas desde 84 estou aqui. E o serviço social nunca saiu da minha vida. Nunca saiu da minha vida. Tive uma história de vida complicada, que aí eu acho que já quase entra o que nós vamos falar, né, Lu? Sim. Sobre a minha filha que faleceu sem o olhinho, né? E todo mundo já sabe, com retinoblastoma. E foi uma história, assim, bem dolorida, né? Dolorida, Imagino. Mas assim, olha só, agora eu estou aqui de cor de uva, para quem está nos assistindo, né? Para quem está nos ouvindo, sabe que toda a minha campanha foi cor de uva, porque a minha filha queria um olho cor de uva. E ela não podia, porque ela era monocular, que a gente chama, né, Luísa? É isso, Sim. Né? Que ela tinha só um olhinho, o outro, a pálpebra foi usada para revestir o fundo do osso. Então, não tinha como, Luísa e JB, colocar um olho ali. Mas ela era muito alegre e ela falava cor de uva. Então, ó, tô todinha de cor de uva aqui. Em homenagem à minha filha. A campanha foi linda, linda, linda. Mas assistente social. E a minha pequena é direito, então Lu. Eu falo minha pequena, eu falo minha filha, gente. Agora mãe e filha vão estar Tá certo. Agora, você, Luísa, quando a Cloara até a gente já sabe, mas ela repete daqui a pouco. Quando é que você foi atraída pela política? Claro, a família, o pai, não é? O Alex, mas foi por isso? De que maneira foi? Você sabe, JB, que eu sempre, enfim, participei, só que, obviamente, nos bastidores, né, da política. E eu tinha um sonho que era ser vereadora. Eu queria muito representar a nossa cidade como vereadora. Isso há 6 anos, né? E, inclusive, naquela época eu conversei muito com os meus pais e falamos com o nosso grupo também da minha vontade de ser candidata a vereadora. Naquele momento, JB, simplesmente, minha família, não, você tem que se formar, você tem que avaliar se é efetivamente isso que você quer, porque a política... E a vida pública, ela exige um senso de dedicação, abdicando, inclusive, de várias coisas da vida pessoal para você viver esse sonho, esse projeto de cuidar das pessoas. E você precisa se formar primeiro e tal, ter sua atividade, sua profissão, para depois pensar em política. E aí acabamos recuando a nossa candidatura. 2 anos depois... Isso foi que ano? Isso foi no ano de 2016. Certo. 2016. 2 anos após, nós tivemos as eleições para deputado, governador, senador. E aí meu pai, Alex, foi candidato ao Senado. E naquele momento abriu-se um vácuo na questão da deputada
deputado Estado Federal, né, que era a atividade e era onde o espaço do nosso grupo, JB. E aí, conversando com muita gente, nós acabamos assumindo essa missão, né? Foi uma eleição muito desafiadora também, porque ninguém acreditava na nossa eleição, JB. Você lembra, Clara? Ela falou, essa menina se candidatar, tinha gente que apostava que eu não seria eleita, mas graças a Deus nós pudemos ser eleita naquele momento, a deputada mais jovem do Brasil, e hoje ser reeleita pelo estado do Paraná e muito especialmente pela cidade de Londrina, pela nossa região. Então a política sempre fez parte da minha vida, e sempre a boa política, a política do respeito, do diálogo, da transformação, da construção. O caso da Cloara, ela já falou, você sempre fez política, Sim. todos nós fazemos política, mas não a política partidária. Mas aí, de repente, você foi convocada. Quando eu fui fazer o projeto junto com o Tadeu Costa, quando nós fomos fazer o projeto, aí estava assim, experiência política. Daí, a princípio, a pessoa colocou lá, uma pessoa falou, nenhuma. Não, mas é mentira, sabe por quê? Depois eu falei, peraí, gente, quando o nosso governador, o Ratinho Júnior, foi candidato à reeleição de federal, ninguém conhecia ele era o federal, ele era... Então, o patrão, o pai, né, o Carlos Massa, ele falou assim, você vai representar meu filho. Eu fiz 33 mil votos para ele com uma equipe. Porque daí eu entrava em todos, eu fazia reuniões aqui em Londrina e representei, eu coloquei o adesivo daquele ratinho aqui no peito e fiz. Depois, na outra campanha, foi para deputado estadual, fizemos, eu acho que quase 12 mil votos. Então, a experiência política que eu tenho essa experiência. Vou falar para vocês a importância da mulher, né, que a gente está falando nas nossas, agora na Assembleia, e tanto em Curitiba, que eu vou estar lá com certeza, Luiz, você vai continuar me ligando, a importância da mulher na política. A mulher, ela é sensível, nós precisamos dos homens também, né, gente? Claro, ao nosso lado. Nós estamos aqui com um homem maravilhoso ao nosso lado, que nós precisamos, tem que ter o equilíbrio. Claro, Né? em tudo na vida. Em tudo na vida, né? Mas a mulher, ela faz várias coisas ao mesmo tempo. A gente cuida de casa, a gente faz isso, a gente faz aquilo. Então, quando eu recebi esse convite, eu falei, meu Deus do céu, será que eu vou dar conta de tudo? Mas eu sei que dou, porque eu sou leonina, eu sou daquelas que faço e aconteço. E essa menina que está ao meu lado aqui, essa nossa deputada federal, quantas vezes me ligou? E falou não no comecinho do mandato, nem no finalzinho, né? Você me ligou e queria conversar comigo sobre o que, Lu, que é importante a gente falar isso. Vamos falar primeiro da pauta dos monoculares? Primeira. Olha, a nossa parceria já existe há muito tempo. É verdade. JB, essa é uma das pautas mais especiais e mais lindas que essa legislatura aprovou na Câmara. O que acontecia no Brasil antes dessa nossa luta? Os monoculares, o que são monoculares? Monoculares é quem não tem um olho, ou quem tem um olho. Só tem uma vista. Só tem uma vista, exatamente. Eles não eram considerados pessoas com deficiência no Brasil. Então, a gente vivia num país em que quem não tinha um olho não era considerado pessoa com deficiência. E quem não tinha um braço era considerado pessoa com deficiência. Sim. E aí, JB, quantas histórias nós não escutamos, né? Tem uma história de uma mulher aqui em Londrina, de uma mãe solteira aqui em Londrina, que foi tentar ser caixa de supermercado de uma grande rede aqui em Londrina. E aí, enfim, a pessoa que estava contratando falou o seguinte, olha, você é muito competente, muito bom, mas infelizmente eu não vou conseguir te contratar, porque você vai assustar os meus clientes, você é monocular. Então, o que acontecia com os monoculares? Eles tinham todos os preconceitos e os desafios que as pessoas com deficiência têm, mas não tinham nenhum benefício. E eu tenho uma amiga que é monocular, que é a Amália Barros. A Amália Barros, que inclusive hoje ela é deputada federal pelo Mato Grosso. Né? Ela foi eleita, olha que orgulho, JB. E ela me procurou e falou, Luísa, a gente precisa aprovar a lei que classifica os monoculares como pessoas com deficiência, porque a gente vive nesse absurdo. E eu acabei me interessando muito pelo tema e chamamos quem para nos apoiar nessa luta? Cloara. Levei um susto com a sua ligação com a Amália, vocês duas no carro. A Amália, JB, vocês estão nos ouvindo, aquela que tira a prótese e mostra a prótese assim. Eu falei, Amália, se a minha filha tivesse viva, ia ser você, Amália, porque a Carolina falava, eu coloco um outro olho e tal. Impressionante. Daí quando a Luísa me ligou e falou assim, aí você continua, você topa, tá junto com a gente. Você topa ser a nossa madrinha, ser a madrinha dessa lei, nos apoiar, ajudar na mobilização para a gente aprovar ela? Claro. E aí, JB, nós lançamos uma campanha na internet,
Lei Amália Barros, assim. porque a Amália Barros ela é muito conhecida nas redes sociais, então ela é muito famosa no Instagram e tal, ela é uma influencer que a gente chama hoje em dia, né, JB. E ela antigamente, antes de se envolver diretamente com política, ela fazia campanhas para arrecadação de próteses, especialmente para crianças. Então, ela já tinha essa identidade com a causa. E aí lançamos esse movimento, hashtag Lei Amália Barros. E todo mundo postava a foto assim, ó, foto. com a mão no olho. E a Cloara encampou essa luta, levou a gente no programa. E nós pudemos daí sensibilizar o Brasil, porque essa pauta ganhou o Brasil. A quantidade de artistas que acabaram postando a foto e nós aprovamos, eu pude relatar essa lei lá em Brasília, nós aprovamos a lei. Depois a nossa primeira-dama, Michele, nos ajudou muito para haver a sanção. E hoje, os monoculares são pessoas com deficiência e têm os mesmos direitos e os mesmos benefícios das pessoas com deficiência. Um início e um apoio importante, não é? E foi bonito, porque daí eu falando com ela e com a Amália, levei a foto da minha filha, Sim. né? E todo mundo fazendo o mesmo movimento, né? Colocando a mão nos olhos, né? Como se sou monocular. Foi muito lindo. E por isso que eu falo. Teve uma outra coisa que a Lu me ligou, por isso que eu falo que, olha, ninguém vai segurar essas duas aqui. É E verdade. que isso já acontece. Então a gente já faz isso, né? Que foi a Videochamadas. chamada. Conta, Lu, como é que foi? Essa é uma pauta também, JB, que toca muito o nosso coração, especialmente o da Cloara, e ela vai contar depois o porquê. O que acontece, Foi o JB? ano passado, né? Foi o ano passado. Nós temos uma médica geriatra lá de São Paulo que chama Ana Cláudia Arantes. É uma médica muito renomada, muito conhecida. Ela tem um livro que se chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Ela é uma médica que cuida especialmente da pauta de cuidados paliativos. Ela é uma referência no Brasil e no mundo. E ela me procurou e falou: Luísa, está acontecendo uma situação muito séria no Brasil. Tem médico, enfermeiro, vários profissionais da saúde que estão sendo notificados e punidos no período da pandemia por permitirem as videochamadas entre os pacientes e os seus familiares. Então, JB, pensa naquele absurdo que a gente estava vivendo. Deus do céu. Os leitos superlotados, a gente sem comunicação com as pessoas que estavam no hospital e tinham profissionais da saúde que estavam sendo punidos por permitir o contato, a Isso videochamada. que era uma coisa maravilhosa. Maravilhosa. A gente viu reportagens sobre aquilo, não é? Paliativa, a pessoa já videochamada? estava ela estava indo embora. E a família Conta, queria. Clara. O que Aí- que a videochamada representou para Aí você, o que Clara? aconteceu? Luísa Canziani me ligou. Eu estava lá em casa e foi justamente no período que o meu pai estava com Covid, entubado, lá em Curitiba. Daí o que a Lu falou para mim? A Luísa falou: você me ajuda? Eu falei: Luísa do céu, meu pai está morrendo, ele está com Covid e eu, quando vou para Curitiba, eu fico do lado de fora rezando, porque estava numa situação bem difícil, não podia Sim. entrar em hospitais, nada. E aí eu falei: claro que eu estou com você. Daí ela falou: você grava um vídeo para mim? Aí eu gravei um vídeo, né? Falando da situação que eu estava vivendo e apoiando. Daí mais uma coisa que nós fizemos juntas, né? Sim. E nós conseguimos aprovar, né? Porque a videochamada, ela representou na pandemia, como representou para a Cloara, uma transmissão de afeto, de carinho, de conforto, mas para muita gente, JB, um adeus. Sei disso. Foi isso que a Você videochamada... imagina, não é, o filho vendo o pai, o neto vendo o avô, podendo ver Sim. o avô naquela situação. Então, fazer um momento de despedida, JB. A videochamada representou para muita gente, muitas famílias isso. Sensibilidade. Sensibilidade. E JB, daí nós lançamos essa campanha também, hashtag Preciso Dizer Que Te Amo. E a Cloara encampou isso. Nós aprovamos a lei das videochamadas, projeto de nossa autoria. E depois, JB, o movimento foi tão lindo. O presidente da Câmara, o presidente Arthur, ficou tão sensibilizado com essa pauta que nós pudemos dar um passo além. Não só as videochamadas para o período da pandemia, mas agora é permitido no nosso ordenamento jurídico. Aprovamos mais uma coisa, que é a telemedicina no Brasil. Projeto também de autoria nossa, JB. Então, hoje a telemedicina no Brasil, ela está valendo graças a essa luta que começou com as videochamadas. Beleza. Olha que coisa incrível, Que né, beleza. JB? No tempo do meu pai ainda, eu falava, ele já estava em coma, não deu tempo da videochamada. Mas assim, eu gravava para a psicóloga, colocar para ele escutar, porque mesmo em coma eles escutava, mas não deu tempo de fazer uma videochamada, né? Mas não deu tempo na época do meu pai, mas depois, com esse trabalho nosso,
nós conseguimos amenizar a dor de muita gente, né? Cloara, o que que você acha que te espera na Assembleia? Olha, eu espero. Você sabe que eu não sei ainda, para falar a verdade. Eu estou assim meio em choque. Você vê, já passou quase uma semana. Eu espero dar voz para essas pessoas de Londrina e região. Quando eu fui pedir o voto, porque eu sou daquelas, a Lu sabe, e vocês também sabem, que eu cheguei e falei assim, eu preciso, eu vou fazer, eu vou continuar fazendo, eu tenho 14 mil postagens, então eu já faço. Então, e as pessoas confidenciando, falando, a gente precisa disso, precisa daquilo. Eu falei, eu vou estar lá defendendo vocês, eu vou estar lá falando por vocês. E eu tenho também uma pessoa maravilhosa que vai falar lá em Brasília. Então, sempre eu falei isso, me dá voz, me deixa ir para lá, porque nós vamos revolucionar. Primeiro, porque dificuldade de falar eu não tenho. Né? São 25 anos de comunicadora, né? E assistente Isso social ajuda também demais. ajuda demais, porque você tem que, não adianta você falar, você tem que falar, você tem que brigar pelas pessoas. E aí todo mundo pergunta, mas daí você vai conseguir? Será que vão te barrar? Ah, não barram, não. Eu tenho certeza que gente do bem ninguém barra, não. E também se barrar, a gente vai estar lá, a gente vai estar brigando, o governador vai estar ao nosso lado. Isso é muito importante ter uma pessoa que está ao lado do governador também, porque isso é muito importante, né? Sem dúvida. Tendo E voz. a bagagem e que a você bagagem, tem, né? Agora, Luísa, pois é, quando você começou na Câmara dos Deputados, e bem diferente da Cloara, alguém que não é, chegou, se lançou. Você sentiu muito? Você teve, por exemplo, como eu disse anteriormente, menina? quem é essa menina que está aqui, está fazendo o quê? O que é que ela vai fazer aqui? Você sentiu Foi isso? muito desafiador. Foi, JB, foi deve muito ser. desafiador, muito assim. Mas você sabe que eu tive alguns apoios importantes lá na casa, porque eu construí boas amizades e boas parcerias, especialmente com as mulheres lá, com as deputadas. E a gente denomina também um grupo de sub-30, que são deputados mais jovens. Então a gente acabou criando os nossos ciclos e aí a gente encampou pautas. Hoje, JB, nós somos uma das 100 cabeças do Congresso Nacional. Olha que É de Londrina, a única cabeça do Congresso Nacional. No ano de 2020, fomos eleita a deputada mais atuante em defesa da educação e uma das 10 melhores deputadas do Brasil, pelo Prêmio Congresso em Foco. Aliado a isso, JB, para finalizar, nós somos não só a representante do Brasil, mas a representante da América Latina no grupo de jovens parlamentares da ONU. A ONU tem 6 deputados jovens no mundo, claro. E nós estamos lá não só representando o Brasil, mas a América Latina. Então, isso é graças ao quê? Muito trabalho, a muito empenho, mostrando que uma jovem, uma mulher pode fazer a diferença, pode fazer transformações e melhorar a vida das pessoas. Quantas mulheres tem na Câmara dos Deputados? Atualmente, 77. Na próxima legislatura, 91. Foi um Quer dizer aumento que houve um significativo. aumento bom, significativo. Foi um aumento significativo. Puxa, já é 91 mulheres, já 91. faz um Eu barulhão, fico né? muito feliz com isso, JB. Olha. Nós temos uma bancada feminina. Vocês terão agora na Assembleia 10 com mais mulheres na força Assembleia. ainda. Mais também, força. também. Agora Exato. eu quero saber a idade da Lu, porque ela. Lu, quantos anos você tem? Agora 26. Olha 26. só, Meu que Deus. espetáculo isso. É, Agora 26, então ela chegou lá com 22 anos. 22 anos. E 22. imagina ela com 22, eu vou chegar com quase 59 eu tenho. Então, eu tenho certeza. Já os nossos deputados reeleitos também já ofereceram ajuda. Isso é muito bacana, sabe? Sim. Claro, É exatamente. muito bacana. E você tem esse relacionamento Tenho, muito maravilhoso. bom, né, Cloara? Muito. Olha, vamos lá, gente. Você precisa ver como é uma loucura, mas a gente vai estar lá com você, porque você é a nossa amiga. E isso é muito gostoso, porque nós vamos estar lá juntos. Mas imagina ela chegando com 22 anos, lá em Brasília, mesmo que tenha o pai, a família política, mas deve ter sido um desafio. Claro. E é o mesmo desafio que eu vou sentir, só que agora a gente já tem mais bagagem de vida, né? A idade nisso dá mais sabedoria. Não é para Sim, chegar é. lá, porque eu vou chegar e vou falar, meu Deus, o que vai acontecer aqui? Mas eu já tenho essa noção do que vai acontecer. Porque a vida da gente é um eterno desafio. Eu adoro desafios. E agora, ser reeleita como deputada federal, que todo mundo fala, para você ter sucesso é legal, mas para você se manter no sucesso é muito difícil, Claro. é muito mais difícil. Mas em tudo isso, Em você tudo. chegar,
você chega. É. Quero ver manter. É. Manter É isso. verdade. Realmente não é fácil, não, né? E você falando, você vê, praticamente nós estamos aqui em 3 gerações. É. A dela, a sua e a minha. Sério? Ué. Sério, JB? Eu pensei que eu estava empatando com você, JB. Nossa, Empatando, JB, eu tô filha. muito curiosa para saber a sua idade agora. 77 anos. Gente, Em março, não parece em nunca. março vou fazer 78. Entendeu? Não parece. Não parece. Eu acho que por essa vida também, mais ou menos como você, Cloara. É. Uma Não vida- parece É. essa idade, né? Agora ela parece 20 e pouquinhos, 20 e né? pouquinho só. Essa menina, o que ela já fez, É. ela contando aqui, a gente já não imaginava tanta coisa, Lu. A gente já sabia, né? Por isso que nós estávamos junto com você nessa campanha toda, né? Mas quando perguntavam para mim, você vai votar em quem? Vamos preencher aqui. Eu falava assim, olha, eu já fiz 2 projetos com a Luísa Canziani e acredito, porque ela faz. Porque, eu ouviu falar, eu falei, não, ela faz porque eu estava junto com ela nos projetos. Mas isso que eu falei desde o início, ô, Luiz, e dessa importância da reeleição, porque no começo da semana aí, eu fiz dei uma relação de nomes, grandes nomes da política brasileira que esperavam com tranquilidade ser eleitos e que estão fora. Sim. Que não foram, sufragados ali pela população. Então, isso é uma coisa realmente que eu acho que você analisa, puxa, olha só, eu com essa minha idade já, não é, o segundo mandato, e quantos ficaram de fora, não é? Sem dúvida, Luiz? JB, assim, nosso país mudou e a política também mudou, né? Eu acho que cada vez mais as pessoas estão interessadas, conectadas hoje com as mídias sociais, o acesso à informação, a prestação de contas, inclusive, daquilo que os agentes políticos têm feito, tem ficado mais fácil, mais acessível às pessoas, a participação das pessoas. Então, não adianta, a gente precisa estar cada vez mais próximo, conectado, né? Inclusive sabendo o que as pessoas querem, o JB, a mensagem, né, que muitas vezes as pessoas querem que a gente passe, porque a política mudou o Brasil também e é tempo de retomada, é tempo da gente fazer um novo Brasil depois de um período complicado de pandemia, né, mais forte, com seriedade, preparo, disposição, e é dessa forma que O nós eleitor estaremos. está muito mais exigente. Tá. A hora que eu chegava para entregar o meu material, eu falava assim, olha, é assim, eu contava a minha história, porque foi uma política um tempo muito curto. Foi muito reduzido o tempo da nossa campanha, né? Daí eles falavam, qual a sua proposta? Eu falava com todo mundo a minha proposta. Isso, eu vou votar pela primeira vez. Qual é a sua proposta? Eu posso acompanhar você no Instagram? Posso saber o que você já faz? O que você vai fazer pelos idosos? O que você vai fazer pelo empreendedorismo? E assim, eu fui muito questionada. Isso foi muito bacana. Muito bacana. Muito bacana, porque você vê que as pessoas elas estão entendendo mais de política. E as redes sociais, você percebe. Eu falava, dá uma olhada em tudo que eu já fiz. Uma vez eu falei sobre autismo e claro que tem os haters, né? Agora os autistas merecem. Aí eu respondi uma só, que eu tive só uma. Falei, olha, se você acompanhar as 14 mil publicações que eu tenho, você vai ver que eu já tinha um quadro no programa com o professor e doutor Maicon, que ele falava só sobre autismo. Outra coisa, eu tenho um sobrinho com síndrome de Down, com 37 anos em Curitiba, que é autista. Então, eu sempre trabalhei com isso. Mas eu gostei que ele questionou. Eu gostei. Também falaram, né? Você vai pedir voto, mas você vai voltar porque nunca voltam. Eu falei, não, eu nunca fui candidata. Eu vou voltar. E estou voltando em todos os lugares que eu pedi o voto e expliquei. Então, as pessoas estão entendendo mais de política, estão cobrando mais da gente, né, Lu? O que você faz, o que você vai fazer? Isso é muito importante nesse momento. Sem dúvida. Perfeito. Vocês, a Luísa, a Luísa tem um número de cidades aí com votos muito grande, não é? Você também, Cloara, teve votos, uma votação boa fora daqui? Tive aqui 26 mil, em Rolândia nós tivemos 600 e poucos, e em Cambé mais de 3 mil votos, em Biporã também. Área de abrangência da tua... Mas também tive um voto em Morretes, achei tão bonitinho, em Morretes, 12 votos em Guaratuba
E espalhou, porque quando eu estava na televisão, eu falava para 54 cidades, e todas essas cidades votaram em mim. Podia ser 2, 3, 4, 10 votos. Então, foi um trabalho, né, que eu já fazia, né? Entendi. Agora a Luísa não pode começar a falar isso, porque o número de cidades que É grande. é Federal, muito né? grande, não é? Mas você sabe, JB, que eu tenho uma pauta que é a pauta da comunidade surda. Então, não sei se vocês viram, mas a minha propaganda na sim. televisão, inclusive, era em Foi Libras. linda. Eu falava, oi, tudo bem? Eu sou a Luísa Canziani, Foi deputada linda. federal, e peço a oportunidade de continuar trabalhando muito pela comunidade surda e por todas as pessoas com deficiência no Brasil. Enfim, então eu defendo muito a comunidade surda. E aí eu tenho um carinho muito grande por eles, e os surdos do Paraná todo, eles acabam me acompanhando Olha, também, que me coisa. ajudando. Eu luto muito por eles. Então, também esses votos foram graças à nossa comunidade surda. Uma outra coisa, vocês falaram aí de estar mudando, e eu, depois da eleição, conversei com alguns líderes daquele movimento que você esteve lá, acho que você estava também, Sim, do lançamento de Votar, que a gente abraçou também em candidatos da região, locais e da região. E, claro, não houve um aumento do número de eleitos, mas... e eles estão fazendo o levantamento, parece que houve um número bem maior de votação para candidatos da região. Mas uma coisa que eles estão dizendo agora, eles vão pegar candidato de fora, que foi muito bem votado aqui. Por exemplo, você pega um Deltan, eu até não me lembro qual foi a votação que teve aqui. Foi grande, não é? A votação. Foi. Então, dizer a eles, olha, Londrina tem que olhar por Londrina exatamente também, porque teve uma boa votação. E é isso que acho que muitas cidades também fazem com você, não é, Luísa? Sem dúvida, JB. Nada mais justo e lógico, né? Se você Claro. teve voto, você tem que corresponder com trabalho, com ações. Porque, JB, infelizmente, e a Cloara vai cada vez mais se integrar a essa realidade. Infelizmente, com o modelo federativo de Brasil que a gente vive, se as nossas cidades não tiverem ajuda, investimentos do governo federal e do governo do estado, é muito difícil fazer asfalto, fazer novas creches, fazer investimentos. Então, assim, mais do que nunca, a figura de um representante, de um deputado, ela tem que ser também para viabilizar recursos e oportunidades. Claro, desde que trabalhe, não é? Desde que trabalhe, exatamente. E esse trabalho começa já, né? Já. Porque daí fala, nossa, Clara, você vai ter férias até 1º de fevereiro? Não. Vocês acham que essa mulher consegue ficar parada, gente? Imagina. Pelo amor de Eu Deus. fiquei de férias no máximo 10 dias na minha vida na TV, era 10 dias. Falei, não, no primeiro dia a gente já estava lá com o pessoal do Sebrae, já estava lá. E aí eu fico assim, meu Deus, e agora? Agora, como é que vai ser a partir de agora? Todo mundo pergunta, você vai ficar aqui, vai ficar lá? Não, eu vou ficar em Curitiba, eu vou ficar em Londrina, eu vou ficar viajando. Lá, isso mesmo. Viajando, então eu não tenho férias até. Eu nem sei ficar de férias, para falar bem a verdade. Até 1º de fevereiro, que é a posse, a nossa posse, Sim. né? Porque eu vou ter que visitar os municípios, porque eu fui eleito, 35 mil votos no Paraná. Pela primeira vez, eu ainda quero ser uma Luísa Canziani, assim, sabe? Ai, eu que quero ser uma Cloara Pinheiro, isso sim, não, gente. mas os projetos, a experiência Entendi. dessa Nossa, menina, a nossa diferença de idade é grande, eu posso ser mãe, quase avó dela, mas assim, olha a experiência de vida que essa menina teve. Ela chegou lá, ela enfrentou leões, tigres e muito mais. Você enfrentou. E essa experiência você deu conta. Eu vou enfrentar, não vou dizer assim, você está na política, só tem cobra. A vida da gente tem cobra. É isso. Leão, borboleta, tem tudo, não tem? Então, com certeza, se você... Meu pai faleceu ano passado, ele falava assim, filha, jogou a bolinha azul na parede, ela volta azul. A minha está voltando azul, porque agora eu estou colhendo tudo que eu fiz na vida. É verdade. Mas foi assim, num sufoco danado, você sabe, né? Porque o meu foi no... Tudo na minha vida no segundo tempo, 45, na prorrogação. E ainda meu marido fala, teve que ter um VAR para você ser eleito. Eu achei um barato. Tudo é com VAR. Mas na minha vida tudo é assim. Então... Mas olha, Cloara, é interessante, você falou do seu pai. É uma pena, não é? Que ele não está podendo, né? Pelo menos aqui, né? Mas deve estar em algum lugar. Meu cabo vibrando, eleitoral lá no céu. Mas você isso. sabe, é uma coisa interessante. Meu pai era meu fã.
né? Nossa, ele gostava demais da posição que a gente tinha, não é? Na rádio, e ele fazia uma brincadeira, ele dizia o seguinte, antigamente quem é o JB? O JB é o filho do seu Faria. Agora eles dizem, quem é o seu Faria? É pai do JB, ele brincava. A Luísa está nesse caminho, Tá. Luísa. Antigamente, quem é essa menina? Essa menina é filha do Alex. Hoje pergunta, quem é o senhor? Eu sou pai da Luísa. Da Luísa. Tá só... Mas o pai fica muito feliz com isso, não é, Luísa? E eu sempre digo, sabe, JB, que nós, enquanto filhos, a gente trabalha e nos dedica tanto para honrar o legado dos nossos pais, né? E ao mesmo tempo, os nossos pais querem que a gente voe cada vez mais Claro, alto, muito evidente. mais do que eles foram, né? Esse é o ciclo natural da vida. Então, assim, eu fico muito feliz mesmo, tenho muito orgulho da trajetória do meu pai, Alex. Ele está sempre ao nosso lado. Mandou um grande abraço para vocês dois também, um abraço carinhoso a vocês. Um beijo para você, querida. A minha mãe fez campanha em Curitiba, falaram, você não vai ter voto em Curitiba. Eu tive 400 votos, quase 400 votos em Curitiba. Aí tem a faxineira da minha mãe, que minha mãe tem um apartamento em Guaratuba. Eu fiz 12 votos em Guaratuba. Ela fez a campanha para mim, ela fez 81 anos agora, e ela tem vergonha de falar isso, sabe? E eu não tenho, eu falo que o ano que vem, no dia 12 de agosto, eu estou lá pegando meu papel de vaga do idoso, eu não ligo. Pô, você não liga a falar, mas eu ligo, porque o povo faz conta e vê que eu tenho 81 anos. Você não liga, mas eu ligo. Ela acabou de chegar do Marrocos, chegou no dia daquelas excursões, né? Aí ela falou assim, meu Deus, filha, consegui quase 400 votos para você, com a família e tudo. Eu falei, meu Deus, mãe, que maravilha. Já estou escolhendo o vestido da posse. Olha que gostoso você falar. E teu pai no céu, ele está orgulhoso de você. Eu falei, mãe, o pai e a minha filha, eles foram o cabo eleitoral, porque eu tinha também um comitê lá no céu. Né? Certeza. Mas depois de uma certa idade, claro, você vendo os filhos crescerem, você vive para os filhos. Para os filhos, não é? Exatamente isso. Você quer o melhor para o seu filho, não é? E eu acho que isso é uma coisa absolutamente natural, não é? Agora, vocês acham que a votação... você não tem isso, né? O voto da mulher ou o voto do homem, ou é mesclado. Não sei. A gente, nas pesquisas, como que dava mais ou menos? Meio a meio, claro? Olha, que era? eu não consegui ver isso ainda, mas eu sei que eu ganhei muito o primeiro voto. O primeiro voto voto jovem. Dos jovens, eu Voto ganhei jovem, muito. Mas eu não sei como que ia ser mais homens ou mulheres, ainda não tenho essa noção. Eu também não tenho essa percepção, assim, de como foi. De como foi, né? Voto é voto, Voto é JB. voto, de claro. jovem, de mulher, Mas de exato, idoso. do jovem de 16, do idoso. Né? E nessa eleição nós tivemos isso, né? Um aumento do voto do jovem, um aumento do voto dos idosos, né? Clara, e na segunda administração do Ratinho, claro, também com a experiência, parece que não é, estamos aí com um líder que deve alçar voos mais altos, né? Aliás, como se esperava, até antigamente, cheguei a falar isso, confesso, não escondo não, do próprio Beto, que tinha essa condição e, lamentavelmente, foi por um outro caminho, conseguiu eleição aí na Bacia das Almas, que todo mundo esperava, 300, 400 mil votos, mas, lamentavelmente, se perdeu um pouco no caminho. Eu acho que é uma liderança, não é, que a gente está vendo aí, e acho que é uma expectativa muito grande. Não é? Bom, quando nós falamos do Ratinho Júnior, eu sempre falo da família, porque tanto a dona Solange é uma pessoa espetacular, a mãe, dona Solange. Então, se fala em família, tudo que tem família envolvida, com certeza você sabe que vai dar certo. O Ratinho Júnior, eu tenho certeza que ainda vai ser o nosso presidente. Eu tenho certeza, com essa estrutura familiar, com a sabedoria. É um menino, eu falo menino porque eu chamo de Juninho, porque a gente já está acostumado a falar Juninho, né? Quando ele ligou essa semana para mim, no começo da semana, ele falou, ei, mulher, nós vamos estar juntos lá. Eu falei, e um dia você vai ser o presidente da República. Com certeza, se você continuar assim. E ele continua assim. A família está sempre ao lado dele, é uma família extremamente unida. E a opção dele, né, de ter escolhido ir para
área política, a dona Solange, ela fala assim, Clara, meu filho ainda vai ser presidente, mas só eu sei quanto é difícil essa carreira política. E ele vai ser, gente, escreva o que eu estou falando. Ratinho Júnior vai ser nosso presidente ainda. Sem dúvida. Não há. O pai dele, eu me lembro na campanha ainda, antes do primeiro turno, eu já disse isso no microfone da Pai Querer, o pai dele falou para mim, JB, meu filho está preparado para ser governador do estado. Ele se preparou para ser governador do estado. E aquilo que eu falei, o julgamento acontece exatamente nesse momento, principalmente do executivo. O caso do próprio Marcelo Bellinati aqui em Londrina, porque isso é um aval. Opa, ele foi bem, ele deve continuar. E é isso. E agora, claro, tem que ter ainda mais, não é? O segundo para depois poder até alçar voos maiores, não é? Com um percentual muito grande na reeleição, né, JB? Acho que um dos maiores do Brasil, Exato, segundo maior do Brasil, se não me engano. Né, demonstra o quê? O reconhecimento que o povo do Paraná teve pelo jeito de governar do governador Ratinho. E o que é o jeito? É um jeito que faz a diferença, mas é um jeito que não cria polêmica, é um jeito quieto, sabe, JB? É um jeito que eu admiro muito, porque a gente não vê o Ratinho entrando em bola dividida, entrando em polêmica, a gente vê o Ratinho trabalhando. E é para isso que nós temos os nossos representantes políticos, para eles trabalharem, né? Então, assim, eu admiro muito essa postura do governador Ratinho mesmo, sempre no sentido de conversar com todo mundo, de dialogar, de ouvir, de construir. Eu admiro tanto essa postura em um líder, e o nosso governador tem essa postura, né, Clara? E nós somos do PSD, nós duas. Exato, né? E nós somos. Nós somos do time do governador. Time Nós do somos do time do governador. Olha só, as mulheres. O time do governador. Maravilhosas. É isso. Agora, no seu caso, principalmente, Luísa, o que você imagina já com esse domínio de uma participação realmente efetiva na Câmara dos Deputados? Né? Vem aí, daqui a pouco, a eleição para definir a situação. Tem alguma expectativa? Claro que a gente sabe qual é a posição, não é, de vocês com referência ao futuro, mas o que você poderia dizer? Olha, JB, eu acho que assim, nós estamos vivendo um momento muito duro da história da política brasileira, né? De muita polarização. Isso, inclusive, está machucando muita gente, muitas famílias, a quantidade de brigas familiares, JP. Já me falaram Que isso, né? eu já ouvi relatos assim de famílias que romperam por conta de opções políticas. Isso não é saudável, JP. Claro A gente precisa de não. paz. E paz gera prosperidade, assim, prosperidade política também, prosperidade econômica, desenvolvimento econômico, redução das desigualdades sociais. É isso que o nosso Brasil precisa. Então, assim, passada a eleição, independente de quem seja presidente, eu e a Clara, nós temos uma posição, né? Independente de quem seja presidente, nós temos que fazer um grande pacto pelo Brasil, deixar nossas divergências político-ideológicas de lado e focar nas pessoas, JP. Porque as pessoas precisam ser cuidadas, tem muita gente passando fome ainda no Brasil. Então, eu acho que, enfim, é isso, né, Clara? A gente precisa de paz. De paz e fazer a nossa parte, independente de quem ganhe, mas nós temos que fazer a nossa parte. Exato. Né? Quando eles falam assim, o que você é, Clara? Eu falo, sou Clara Pinheiro. Sou Clara Pinheiro, porque se eu não trabalhar, eu não vou ter. Eu quero um Brasil. Tem uma loja que vende tecidos aqui em Londrina, e infelizmente ela fala, não posso vender bandeira do Brasil, não estou vendendo mais. E nós estamos na Semana da Pátria, nós estamos perto da Copa do Mundo, mas olha, a briga é tão grande que um dia passaram aqui na frente e falaram, se você não tirar essa bandeira do Brasil, eu não entro mais na tua loja. Olha, que absurdo, que horror isso, gente. Foi lá no Mercadão da Prochê, eu posso falar, porque daí é um senhor que está lá, daí ele recebeu uma ligação, se o Mercadão não tirar a bandeira, eu não entro mais. Gente, ele falou, mas nós temos que vender, né? Tem a Copa do Mundo, tem 7 de setembro, como é que a gente vai fazer? Infelizmente, é isso que a Luísa falou, essa polarização de inimizade, mas de uma coisa assim terrível, isso é o pior que pode existir, não é? Claro, é evidente que eu tenho meu candidato, o meu lado, mas se amanhã for o outro lado que vai ganhar,
é o nosso presidente. Eu falei isso uma vez para uma Claro. pessoa que não me respeitou mais exatamente por isso. Não, porque o seu presidente. Eu falei, você me desculpe, que meu Nosso, presidente é o presidente do É o Brasil. nosso Amanhã, presidente. se ganhar o outro, é o presidente do Brasil. A Exato. democracia é isso. Exato. Nós temos que conviver com isso. Apesar, claro, de você querer o melhor para o país, Claro. não é? Se você usa o vermelho, você é criticada. Se você usa o verde e amarelo, você é criticada. Então, não é? Porque você fica com medo até de... Aí, se você não concorda com tudo de um lado, já te taxam do outro lado, né, Cloara? Nós estamos vivendo assim, a JB, sabe? É muito duro hoje em dia o que está acontecendo com o Brasil. E a gente pode discordar das pessoas, mas sem maltratar ninguém. Eu acho que é esse o verdade. ponto. E as pessoas estão sendo maltratadas hoje, por isso, sabe? Então, o que a gente espera é E, paz. e lá na Câmara também Lá o na acirramento é muito violento. JB, assim, eu acho que, assim, mas ao mesmo tempo, assim, nós tivemos uma eleição também, agora uma eleição de centro-direita, que é a nossa linha ideológica também, então uma eleição, né, de muitos deputados alinhados com essa perspectiva e essa visão de Brasil. Ao mesmo tempo, dependendo do que acontecer na eleição presidencial, vai haver um acirramento muito grande. Então, assim, faz parte do jogo, sabe, JB? Perfeito. Bom, nós estamos nos encaminhando aí para a parte final. E olha, a gente está muito feliz realmente de tê-las aqui. A ideia que a gente, logo depois que terminou a eleição, e nós gravamos esse programa, porque eu estaria fora também. A Luísa atrasou a ida até para Brasília para poder gravar esse programa, mas foi um prazer muito grande. Mas temos ainda um tempinho para a mensagem final, tranquila, de vocês duas no nosso Pai Querer Rádio Opinião especial de hoje. Eu estou realizando um sonho da minha vida, ser entrevistada pelo JB. É verdade, gente. Esse homem é demais, esse homem, gente. assim, sabe, assim, meu pai, ele está aqui, o meu pai, onde estiver, ele está perto, ele fala, minha filha sendo entrevistada pelo JB. É muito chique. É muito chique. É muito chique. É muito chique. Uma pessoa com credibilidade que você tem. Está ao lado da minha filha também aqui, eu falo minha filhota, eu sempre falei da Luísa Canziani. Preciso muito da sua ajuda. Estaremos E você juntas. pode contar comigo também, lá na Assembleia. E eu vou conhecer o teu trabalho lá. Antes eu não tinha tempo, né, de viajar, porque eu estava ao Agora. vivo na TV. Agora eu quero que você me ajude bastante lá na Assembleia, lá em Curitiba. E pode contar comigo. E vocês que estão ouvindo a gente, Cloara Pinheiro, deputada estadual, muito obrigada pelos votos aqui, os 26, ficamos na história, né, Lu? 26 mil votos só em Londrina. E a região também. Até em Morretes, olha que chique, eu Tem com voto Morretes. em Morretes, é coisa linda. Então, muito obrigada, gente. Obrigada mesmo pelo carinho de vocês. Só para completar aí, interessante isso que a gente está vendo, né, da Cloara, foi convocada, intimada para entrar na política, entrou. E agora? Isso vai longe. Segura, peão, não segura. Tá bom, Cloara. E a E eu expectativa também, também JB, boa, né? agradecer demais a sua gentileza, dizer que assim, o coração tá cheio de gratidão e de emoção por estar aqui ao lado da Cloara, ao seu lado, né? Pedir para que as pessoas nos acompanhem também nas mídias, se nos permite. JB, Cloarinha, Instagram, qualquer Cloara Pinheiro. Difícil Instagram, de decorar. Facebook, todas as redes, eu também nos acompanhem para que a gente possa discutir pautas, vocês nos sugerirem pautas. Boa. Os monoculares e as videochamadas, por exemplo, JB, foram pautas sugeridas pra gente que acabaram acontecendo. Então a gente precisa da participação de vocês. E essa é a grande vantagem das redes sociais hoje, da mídia Exato. social. Não fazer apenas para fazer propaganda, mas para mostrar e pedir ajuda, não é? Eu acho que isso é importante, não é? Exatamente, JB. Então, pedir para que todo mundo esteja sincronizado, conectado conosco e agradecer também a oportunidade de ser mais uma vez representante do nosso estado. Me sinto muito honrada e com um senso de responsabilidade e de dever, de missão pública ainda maior. Então, assim, muito, muito, muito obrigada. E vamos juntos construir um Brasil, um Paraná e uma Londrina cada vez melhor, mais inclusiva e de mais aproveitar que nós oportunidades. duas estamos de rosa. Mulheres, se toquem, pelo amor de Deus. Exato. Câncer de mama, se toquem. E é bonito a gente falar isso, né? Cuide, Vamos. faça uma mamografia. Outubro rosa tá aí, não é só outubro, né? Janeiro, fevereiro, né? Todos os Então, meses, todos mas os meses. Então, por favor, mulheres, se cuidem, tá? Se toquem.
Muito bem, muito obrigado, Cloara, muito obrigado, Obrigada. Luísa, parabéns a vocês. E nós vamos nos encaminhando para o final do nosso Pai Querer Rádio Opinião Especial de hoje. Normalmente a gente repete no final da tarde, mas apenas depois do jogo do Londrina contra o Grêmio, mas apenas na 91,7. Com o som. E som e imagem a qualquer momento. Você pode acompanhar esse programa no YouTube, Pai Querer 91,7. Aliás, todos os programas Pai Querer Rádio Opinião estão lá. Você pode voltar e assistir com som e imagem qualquer deles. Também no portal Pai Querer, no paiquerer.com.br. Muito obrigado aqui ao Samuel, obrigado ao pessoal aqui do Marcão Careca, muito obrigado ao pessoal da Pai Querer, da técnica, ao Luciano na nossa técnica, ao Thiago Sadal na central e a presença do Wanderson Queiroz na supervisão técnica. Nós vamos ter o horário eleitoral gratuito e logo depois aqui na Pai Querer nós vamos então ter o bate-bola com a equipe total. Muito obrigado a você, um grande abraço e até sábado que vem, se Deus quiser.